paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Tudo bem? Como você está? Espero que bem. Eu sou o evangelista Jackson e nós vamos, neste momento, trabalhar a lição número 5 da revista Conhecendo o Reino de Deus. Sou discípulo. E essa revista, lição número 5, vai tratar sobre os sinais da sua vinda, os sinais da vinda do Cordeiro, tá certo? Os sinais da vinda de Cristo. Mas antes, vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede estarmos mais uma vez aqui para aprender de Ti e aprender da Sua palavra. Nos ajuda, nos auxilia, Senhor Jesus, dá-nos Sua graça e misericórdia para sabermos, Pai Celeste, para sabermos caminhar naquilo que é correto, no caminho justo e certo. Amém e amém. A lição deste domingo vai tratar sobre os sinais da sua vinda. E é importante você saber uma coisa: na medida em que você aceitou a Cristo, na medida em que você foi alcançado pela graça de Cristo, que você veio, portanto, alcançado pela graça e misericórdia do Senhor, o sacrifício eficaz de Cristo na cruz do Calvário, sim, te mostrou a verdade, trouxe para este momento, e que você caminha nesse processo de salvação, o Espírito Santo lhe dando, portanto, o suporte, a consolação, né? E você está nesse processo de caminhada cristã. Você já deve ter percebido que uma das coisas mais importantes nessa caminhada cristã é o fim. É a questão da vinda de Cristo. É quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltará no céu de glórias para levar a sua igreja e nós estaremos com Ele, portanto. Portanto, uma das questões principais, fundamentais, fundantes na fé cristã é a vinda do nosso Messias. E essa lição tratará sobre isso, tratará sobre sinais da vinda do Messias. E a Bíblia diz, encontra-se em Mateus 24, versículos 7 a 8. Se você ainda não tem a lição, se você ainda não tem a lição, eu aconselho você a comprar na nossa livraria, que fica na livraria missionária, que fica aqui anexo à igreja sede, aqui na Benjamin Constant, e adquira, portanto, a sua lição. Mas se você ainda não tem, busque sua Bíblia, pegue sua Bíblia lá e abre Mateus 24, versículos 7 a 8. Mateus 24, versículos 7 a 8. Eu estou aqui com a minha Bíblia e vou, então, ler com vocês essa passagem. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Levantar-se-á nação contra nação, haverá fome, guerra, mas não se preocupe, creia em Deus. É o princípio das dores que está acontecendo. Para meditar, é necessário que todas estas coisas aconteçam, para que a Igreja de Cristo se desperte e busque mais a santificação em Jesus. Nossa fundamentação bíblica encontra-se em Mateus, capítulo 24, versículos 3 a 14. A lição, portanto, tratará dessa temática, com um objetivo geral que é compreender que todas as profecias bíblicas relacionadas ao arrebatamento da igreja estão se cumprindo fielmente, e específicos, objetivos específicos, compreender os objetivos dos sinais que anunciam a volta de Jesus, saber que os sinais referentes à volta de Jesus são evidenciados na nação de Israel, enumerar os sinais da volta de Jesus na igreja e conhecer os sinais da volta de Jesus para os gentios. A vinda de Cristo para arrebatar sua igreja é uma realidade inegável. Ela vai acontecer. Quando nós não sabemos, é claro, mas a vinda de Cristo acontecerá. É inegável que vai acontecer, sendo evidenciada. Por que é inegável? Porque as páginas da Bíblia evidenciam a volta do Messias, evidenciando, portanto, o retorno de Cristo. É pelo próprio Jesus Cristo e por todos os demais servos de Deus que foram inspirados para escreverem sobre tal assunto. A respeito do dia ou hora em que Jesus voltará para buscar sua eleita, não há uma data específica, pois o propósito de Deus é que seu povo viva como se o seu retorno fosse ser a qualquer momento. Vivamos, portanto, sabendo e vivamos, portanto, entendendo e ansiando que Cristo volte a qualquer momento. E Deus, portanto, nós não sabemos o dia e a hora para que possamos viver uma vida correta, plena, na presença do Senhor. Porque imagine, se você soubesse quando Jesus fosse voltar, você poder ver uma vida de qualquer jeito, mas aqui,
Amanhã Jesus volta, então vou me consertar aqui rapidinho. A questão não é essa. A questão é que possamos viver uma vida correta, plena, justa na presença do Senhor, todos os dias almejando sermos cada vez melhores na sua presença e esperando o seu retorno. Desejamos, portanto, que esta aula lhe proporcione um aprofundamento bíblico sobre os sinais da vinda de Jesus. Didaticamente, o autor da lição dividiu a lição em tópicos, e os tópicos são 4. O tópico 1, os objetivos dos sinais da vinda de Cristo. O tópico 2, os sinais da vinda de Cristo para Israel. O tópico 3, os sinais da vinda de Cristo para a igreja. E o tópico 4, os sinais da vinda de Cristo para os gentios. No tópico 1, quais os objetivos dos sinais da vinda de Cristo? Os sinais são meios utilizados por Deus a fim de despertar seu povo para o aguardo da volta do Cristo amado. Através destes sinais, a eleita do Senhor vive consciente, vive na espera de que seu Mestre Jesus pode retornar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. Esperamos o arrebatamento de forma alegre e constante e consciente, porque estamos aqui vivendo na promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Notamos que esses sinais têm um cunho pedagógico, que é o quê? Ensinar a igreja a viver de forma correta na esperança da vinda do seu mestre, pois a ideia de Cristo é fazer da igreja um povo ávido e preparado para ser arrebatado. E aqui na lição, o autor vai tratar de alguns tópicos, subtópicos dentro dos objetivos. O tópico 1, dentro dos objetivos, os sinais da vinda de Cristo. O tópico 1 é orientar o povo de Deus sobre a volta de Jesus. Então, à medida em que você vai compreendendo os sinais servem para orientar o povo de Deus sobre a volta de Jesus. Os sinais servem para guiar, orientar, instruir o povo para a sua volta. Os sinais também servem para advertir a igreja de Jesus se a igreja está caminhando por um caminho que não é correto, por um caminho que não é o caminho mais aceitável, um caminho que não é bíblico, um caminho que não é cristocêntrico. Os sinais servem para que a igreja se ajeite, para que a igreja se arrume, para que a igreja oriente a sua caminhada. Portanto, os sinais servem para advertir a igreja do Senhor e dar segurança aos cristãos. Ora, a nossa esperança é a vinda de Cristo e os sinais cada vez mais, cada vez que nós olhamos os sinais que Jesus disse que iria acontecer, que estão nas suas sagradas escrituras, nós temos nossa esperança renovada, nós temos uma segurança que um dia veremos o Cristo amado. No tópico 2, os sinais da vinda de Cristo para Israel. Para Israel, no ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi invadida pelos romanos, sob o comando do general Tito, e sua destruição foi tamanha, sendo que a partir dessa data, a querida nação dos judeus foi espalhada entre as dezenas de povos. Só em 1948, em 14 de maio, nasceu o Estado de Israel, e de lá para cá, essa nação escolhida tem se tornado o palco dos cumprimentos bíblicos. A Bíblia Sagrada fala sobre essa nação de modo singular. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Atualmente, o povo judeu ele está entre as nações mais desenvolvidas do planeta. No campo político, podemos constatar que as nações mundiais são divididas entre as que apoiam e não apoiam os hebreus, o povo israelita. Esta realidade profética é revelada da passagem bíblica de Mateus. E aqui nessa passagem está dizendo o seguinte: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Existem, portanto, elementos que nos fazem entender que também, quando olhamos para Israel, nós vemos também sinais da vida de Cristo. Ponto 3, os sinais da vida de Cristo para a igreja. A igreja somos nós, aqueles que foram acolhidos, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles a quem Cristo, portanto, trouxe para o rebanho. Os sinais da vida de Cristo para a igreja. Existem alguns sinais que o autor coloca aqui. O primeiro sinal fala sobre a perseguição cristã. Quando você perceber, isso na história é muito comum, que os cristãos estão sendo perseguidos, alguma coisa acontecerá. A perseguição cristã é um sinal importantíssimo de que Jesus está voltando. Quando a igreja começar a ser perseguida aqui na terra, significará o retorno de Cristo. Significará que o retorno de Cristo estará bem
próximo. As leis que tentam atingir o cristianismo estão sendo forjadas em muitos gabinetes políticos, aproveitando que muitos cristãos não atentam para esta área da vida, pois se julgam alheio aos processos políticos da nação. E aqui vai uma questão importante. Muitas leis são constituídas nos gabinetes políticos, no Congresso, no Senado, né, no Legislativo, no Executivo, que muitas vezes depõem contra a identidade cristã, depõem contra a perspectiva cristã, que é a perspectiva da valorização da família, da ética, da moral, dos valores bíblicos. E vivemos hoje um cenário, meus irmãos, em que isso está cada vez mais à tona, com diferentes grupos que se levantam contra aquilo que nós acreditamos, que se levantam contra aquilo que nós aceitamos como verdadeiros, como verdadeiro. Então, meus irmãos, olhe para a palavra, leia as Sagradas Escrituras, não deixe que pensamentos contrários, ventos de doutrina, questões múltiplas, questões que acontecem no dia a dia venham nublar o seu julgamento, mas pense em seu lugar o que faria Jesus. Jesus o que faria nesse sentido? E nós podemos falar que a igreja perseguida também passa por esse processo de perseguição política. Portanto, devemos cuidar da questão política também. É claro que a primeira ação da igreja não é política. A ação da igreja é salvar as almas, é cuidar dos órfãos e das viúvas, é pregar o evangelho, é levar a palavra de salvação para todos aqueles. Mas não esqueçamos de uma coisa: vivemos em um mundo secular. Nós somos cidadãos também que vivem nesse mundo e, portanto, devemos cuidar das coisas que são nossas também, das coisas que pertencem a nós, como cidadãos que vivem nesse mundo, em que nos relacionamos com outras pessoas, em que estudamos, trabalhamos, em um mundo odierno, em um mundo secular a que nos envolve. Portanto, falar de política não é algo assim desprezível, mas é algo importante. Ter uma consciência política é algo importante, porque você vai começar a compreender a sua identidade enquanto cristão também, você vai começar a compreender as questões que norteiam esse fazer e a utilidade que tem de você ter uma consciência política bem trabalhada, para não ser levado, não ser enganado por coisas que estão aí. Pense bem sobre isso. Um outro elemento que sinaliza a vinda de Cristo para a igreja, além da perseguição aos cristãos, é a apostasia na igreja. E a palavra apostasia significa, de modo simplificado, o ato de renúncia da fé. Vemos hoje um cenário em que muitos pastores, muitos irmãos em Cristo Jesus acabam apostatando da fé, que significa renunciando à fé, renunciando às Sagradas Escrituras, renunciando Cristo como centro da sua vida, renunciando à palavra, querendo modificar a palavra de Deus, querendo alterar aquilo que está escrito, querendo trazer umas novas versões que não condizem com aquilo que está escrito, não condizem com a palavra de fé, não condizem com as Sagradas Escrituras. Se afaste daqueles que praticam apostasia, que apostatam da fé, porque esses se renunciam. Estes são piores que aqueles que nunca conheceram, porque estes conheceram a palavra de Deus e negam a sua palavra. Aqueles que nunca conheceram, o evangelho está aí para alcançá-los e salvá-los. Mas aqueles que já conhecem a palavra, a renunciam ou deturpam as Sagradas Escrituras, você tem que se afastar deles, orar por eles, é claro, porque Deus é misericordioso, mas mostrar que os ensinamentos deles são equivocados, são incorretos e não condizem com a Sagrada Escritura. Nunca na história da igreja houve um momento tão cruel como este. Os cristãos desavisados estão tentando pastorear seus líderes, isto é, a inversão de valor dentro da casa do Senhor. São cristãos que se autopastoreiam e se declaram independentes na caminhada da fé. São pastores que dizem que a Bíblia deve ser reescrita, atualizada. São pastores que falam que Cristo e Satanás, que Deus e Satanás têm o mesmo poder e lutam como se fossem forças equivalentes. São pessoas que negam a ação do Espírito Santo, anátemas. Corra destes, não olhe para estes, não preste atenção no que eles falam, ore por cada um, é claro, mas leve em consideração que a verdade está na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. E o ponto 4, os sinais da vinda de Cristo para os gentios. Sinais políticos, sinais sociais. Quais são os sinais políticos que nós vemos, né? Quando você olha
para a questão da vinda de Cristo para os gentios. Os discursos políticos cada vez mais defendem uma terceira guerra mundial, processos militares ganham sofisticações nunca vistas na história do ser humano, o ódio, a manutenção da violência, prega uma ação política cada vez mais medonha, entre outros assuntos. São sinais políticos que nós percebemos para os gentios. Os sinais sociais. Os sinais sociais têm autenticado a profecia que anuncia o retorno do nosso amado Jesus. Todos os dias é possível presenciar problemas calamitosos. Com muita tristeza nós vemos isso, mas devemos entender que é mistério que essas coisas aconteçam. Fome, guerra, destruição, miséria, pessoas que moram nas ruas, né, doenças, vírus, que como nós estamos vivendo nesse momento agora da nossa história, esse vírus terrível da Covid-19 que ataca de forma muito pesada o sistema imunológico das pessoas, incapacitando e levando à morte muitas vezes, são sinais daquilo que está por vir, são sinais de que Jesus está voltando. O Rei nos arrebatará e nos levará deste mundo. Portanto, meu irmão, creia nessa palavra, que na sua caminhada de fé, uma das coisas mais importantes que tem é saber que um dia você será arrebatado, um dia você estará no céu de glória com nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, vivemos dias maus, mas não tema, creia em Deus e será salva tu e a tua casa. Amém? Que Deus abençoe, que Deus lhe dê paz e que possamos ter um domingo abençoado e uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém e amém.